Olá, graça e paz, sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 1º de outubro de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para abençoar a sua vida no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40. Eu me lembro que na última pregação eu falei que eu usava a Bíblia Almeida, renovada e atualizada. Mas na verdade, mesmo na hora que eu falei, eu já percebi que eu estava falando errado. Na verdade, é a Bíblia Almeida, revista e atualizada, não renovada, tá? É revista, vai a minha correção. Então vamos à palavra de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 40, ele fala da cura de um leproso. É uma passagem bastante conhecida, bastante pregada, uma palavra que traz um ensino muito grande para a gente, e nós vamos aproveitar aqui, né, de Marcos, que ele deixou aqui para a gente. Amém? Vamos lá, eu vou falando e já vou vou explanando já a palavra para ficar mais rápido, mais fácil de entendimento aí. Aproximou-se dele um leproso, de Jesus, aproximou-se dele um leproso. Um pouquinho antes disso, Jesus ele estava, né, na Galileia, né? E aqui no capítulo 1 também, 39, conta assim, que então ele foi para toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, né? Porque a presença dos demônios, quando Jesus Cristo pisou nessa terra, quando ele nasceu, foi uma coisa assim, um levante muito grande, né? Porque espiritualmente, a presença de Jesus na terra, os demônios entraram tudo em polvorosa, porque no Antigo Testamento se fala pouco, apesar que existia possessão maligna, toda a vida existiu, mas se falava pouco, era 1 ou 2, 3 vezes no Antigo Testamento. Mas no Novo, quando chega no Novo Testamento, os demônios aí apareciam porque é a presença de Jesus. A presença de Jesus se fazia e se manifestava, não tinha como ficar quieto, calado diante de Deus, né? Diante do homem santo, o homem que era Deus. Então ali as possessões malignas dos demônios era assim demais, bastante mesmo. E os demônios, né, muitos, né, ali as pessoas eram demoniadas e ficavam calados, né, os demônios não se manifestavam, né. Lembra daquele demoniado lá que entrou na sinagoga em Cafarnaum? Ele entrava e saía da sinagoga e não se manifestava. Quando Cristo entrou ali para ministrar, que ele entrou, aí ele já não conseguiu, né, o demônio ali se manifestou, não aguentou a santidade de Jesus. A mesma coisa aconteceu com a mulher encurvada, quando ela entrou, Jesus viu que era um espírito demoníaco, né? Era um demônio que estava trazendo a doença para aquela mulher. Jesus expulsou, teve que sair. Até porque onde está Jesus, o demônio não vai imperar, né? Jesus vai expulsar. Amém? Então aqui está acontecendo isso, né? Jesus fala aqui dessa doença do leproso, desse homem que era leproso, porque a lepra, ela era muito ligada ou associada a um pecado. Então aí, vamos ver aí aqui a história. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Esse homem se aproximou de Jesus. Já era algo que ele não devia fazer, porque Jesus nunca andava sozinho. Sempre tinha várias pessoas em volta de Jesus. Ele estava ali, a fama de Jesus o precedia. As pessoas já esperavam Jesus, mesmo que eles não estivessem no lugar. Então Jesus não estava ali solitário sozinho. Ele saiu desse lugar daqui e ele foi pregar o evangelho, porque a questão de Jesus era pregar o reino de Deus. Era arrependa-se. A mensagem de Jesus era: arrependa-se e credes, né? E credes nas boas novas, que era ele ali trazendo o reino de Deus.
Inicialmente, não era para estar purificando, curando. Lógico que ele fazia isso porque a misericórdia de Jesus alcança a todos, né? Mas o principal motivo de Jesus era o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, que era ele. Mas ali ele teve aquela misericórdia, né? E teve misericórdia aqui no Evangelho, todos os Evangelhos, de estar purificando, de estar salvando essas pessoas, desses espíritos malignos, dessas doenças todas que acometia o povo naquela época. Então ele fala aqui, ó, se quiseres, pode purificar-me. Ele não podia estar ali, porque os leprosos tinham os vales dos leprosos. Eles não podiam entrar, eles não podiam ter contato, fugia das leis cerimoniais, fugia das leis que Moisés tinha, porque Jesus também seguia a lei de Moisés. Jesus não lia a Bíblia que a gente lê hoje, Jesus lia a Bíblia do Antigo Testamento. Então, de uma certa forma, ele estava também debaixo da lei de Moisés. Amém? Então, quando ele chega ali, ele não podia estar ali no meio daquela multidão, ele era um leproso. E um leproso, quando ele chegava na cidade para fazer algo, para comprar algo, ele tinha que se tampar, fechar o rosto, tampar e falar impuro, impuro, imundo, imundo, para as pessoas se afastarem dele, para ele poder entrar. Era a lei de Moisés. E aquele homem não falou nada. Ele chegou e entrou e falou direto com Jesus. Então ele estava ali desrespeitando as leis de Moisés. Era um desespero da pessoa, né? Eu preciso de cura. Ele sabia que ali existia um homem que ia curar ele, que era Jesus. E ele fala, se quiseres. E isso passa uma mensagem muito, muito linda para a gente. É lindo, porque ele fala, o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. Se o Senhor não quiser, eu não sou curado. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E isso a gente derruba muitas coisas que a gente ouve hoje, né? De eu determino isso e determino aquilo, né? E a gente tem que colocar Jesus na frente, né? Se o Senhor quiser, eu faço isso. Se for permissão sua, eu alcanço isso. Se for permissão sua, eu sou curado. Então ele coloca tudo nas mãos de Jesus, porque ele sabe, o Senhor é Deus. Então é só o Senhor que pode curar. Porque a lepra, nessa época, hoje não, hoje é uma doença bastante controlada, né? Mas naquela época, quem podia curar a lepra era Deus. Então ali ele já fala, o Senhor é Deus. É tanto que depois aqui, no versículo 2, ele cura um paralítico. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem, que ele estava numa casa, tinha um paralítico, eles passaram um paralítico por cima do eirado da casa, porque tinha tanta gente na casa, que não conseguia trazer o paralítico. E o paralítico desceu por cima da casa e Jesus falou para o paralítico, eu curo seus pecados, né? Eu liberto você dos seus pecados. E quando ele fala, eu liberto os seus pecados, os fariseus, escribas, os saduceus ficaram doidos, ficaram loucos, porque quem perdoa pecado é só Deus. Então ele falava assim, como você vai curar pecado? Só quem cura pecado é Deus. Então ele falou, pois é, então eu sou Deus, né? Porque eu estou perdoando os pecados, né? E além de curar os pecados, depois Jesus acaba curando o paralítico e ele, né, fica são, né, ele começa a andar. Mas a questão ali foi do pecado. A raiva deles foi de falar, eu liberto você dos seus pecados, está curado dos seus pecados. Para eles era uma coisa assim, que a raiva, como assim? É só Deus que cura pecado. Então Jesus está falando assim, pois é, eu sou Deus, eu curo você dos seus pecados, eu liberto você dos seus pecados. Então vamos continuar assim, ó. Se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. Marcos também, o Evangelho de Marcos, ele fala muito da parte humana de Jesus. Ele fala assim do sofrimento, ele fala quando Jesus chorou, quando Jesus se entristeceu, ele fala da parte humana de Jesus. Embora fosse um Deus, aquela centelha humana se manifestava entre a gente. Então ele fala aqui, olha, ele ficou compadecido. Ele sentiu no coração, né? Me compadeci com aquele pedido, né? Esse homem entrou aqui, não podia estar aqui, ele se prostrou, né? Ele rogou e pediu para Jesus, né? É só o Senhor que pode me curar. Tipo assim, eu sei que o Senhor é Deus,
e eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí, compadecido, Jesus tocou-lhe e disse: eu quero te curar, fica limpo. E quando Jesus toca nesse leproso, ele também está impuro, que segundo a lei de Moisés, quem toca num homem leproso se torna impuro por 7 dias. Então, quando Jesus toca naquele leproso, ele também era considerado um homem puro. A gente vê toda essa parte da lepra, como funcionava, como que eles descobriam a lepra, como eles falavam, você está realmente com lepra, você vai para o vale dos leprosos, ou não, eu não tenho certeza, vou me esperar alguns dias, porque tem que brotar cabelo, a ferida tem que estar mais funda, ou tem que estar mais acima. Então tinha todo um ritual para saber se a pessoa tinha lepra. E quem fazia isso eram os sacerdotes. Então, em Levítico 13, a partir do 9, fala na verdade até antes, capítulo 13, a lei acerca da lepra. Então fala aqui de como que ela se espalha, como que eles viam a pele, tinha que ficar 7 dias afastada, depois a pessoa voltava, nem era o retorno, né, da consulta. Se a pele tivesse do mesmo jeito, se tinha espalhado, se tinha clareado, se tinha brotado o cabelo, tinha que ficar mais 7 dias afastado, depois voltava, depois se não tivesse acontecido nada, se tivesse parado, estabilizou aquilo, ficava mais 7 dias afastado, depois que voltava, e aí ele falava, não, isso não é lepra, isso é outra coisa, não é lepra. Ou então, olha, é lepra, você vai ter que ficar afastado completamente. A pessoa com lepra não tinha vida. A pessoa com lepra não tinha vida, era uma doença que não tinha cura, a pessoa estava realmente sentenciada à morte. E a gente vê, né, no Antigo Testamento, tem Miriam, que pega uma lepra, né, ela se revolta contra Moisés, porque ela queria autoridade, e ela também é acometida de lepra. Tem o rei Uzias estava indo muito bem no reinado dele, até que cresceu, né? A pessoa às vezes vai muito bem, mas aí ela deixa crescer no coração dela a soberba, né, do homem, né? O homem é vaidoso, né? E ele entrou no templo e foi oferecer sacrifício, foi queimar incenso e tal, e ele era rei de Israel. Então ele se sentiu, eu sou rei, né? E eu vou entrar no templo e vou oferecer meu sacrifício. Só que no templo quem oferece sacrifício são só os sacerdotes, né? Então quando ele entrou lá e começou a oferecer o sacrifício, eu acredito que ele estava queimando incenso, começou a brotar lepra na testa dele, começou a brotar lepra e descer no restante do corpo dele. Aí apareceu um sacerdote ali muito, né? Não, aqui não, né? Você é rei lá fora, aqui dentro você não manda. Tirou ele do templo, levou ele para uma casa lá e ele ficou leproso. E ele morreu naquela casa leproso. Ele era um rei. E ele era um ótimo rei, viu? Até aquela atitude dele, ele era um ótimo rei. Ele era rei de Judá. E uma pena, né? A gente fala, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Aí aconteceu, né? A soberba entrou no coração dele. E Jesus fala aqui, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Você imagina, né? A pessoa tem aquela lepra, aquela doença que ele tem que tampar o corpo inteiro, tampar o rosto, porque tem uma lepra que a pessoa perde as extremidades, perde dedo, perde nariz, perde orelha, fica com um aspecto feio, né? Um aspecto assim, a pessoa olha e assusta, é ruim de ver, né? Meio que repugnante, né? Você vê a pessoa faltando um pedaço. E a pessoa também se sente constrangida, né? E de repente ele fica limpo, ele se torna um homem limpo. A cura da lepra, não só curou a lepra, mas colocou ele de volta na sociedade, de volta na família dele, porque a lepra excluía a pessoa de tudo isso. Se a pessoa tinha filho, se tinha mulher, excluía de tudo, era como se a pessoa vai ficar ali até morrer. Então, não só curou a lepra, mas trouxe vida para ele. É tanto que a lepra, quando Jesus, vou falar curar agora, né? Mas ele não cura da lepra, ele purifica, né? Existe cura de doença, expulsão de demônios, mas na lepra ele fala purifica-me, né? Ele fala de purificação. A lepra
quando Jesus trabalha na lepra, ele está purificando as pessoas, né, da lepra. Também tem uma outra passagem de lepra no Testamento, que são aqueles 10, né, leprosos que estavam andando, que Jesus curou os 10 e só um voltou para agradecer, e esse um era samaritano, e os judeus não gostavam dos samaritanos, né? Também que é um caso de purificação. Então é tanto que ele fala aqui, ó, se quiseres pode purificar-me. Então a lepra é uma doença que era purificada. E esse homem ficou limpo na mesma hora, na frente de todo mundo. Ele teve vida de volta, voltou a vida para ele. Tudo que antes ele tinha perdido, que a lepra tinha roubado dele, voltou. Ele ia ter o convívio normal com as pessoas, ele ia voltar a trabalhar, ele ia voltar a participar, a ser participativo na sociedade, a ser participativo na vida das pessoas. Era uma bênção que ele tinha conquistado ali. Amém? Fazendo-lhe então veemente advertência, isso já é Jesus, tá? Ele repreende o homem, ele faz uma advertência. Logo o despediu, falou para ele ir, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Foi como eu falei, Jesus aqui, ele lia o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tinha todas essas condições, quando uma pessoa era curada de lepra ou coisa assim, tinha que ir até o sacerdote. Então, Jesus fala, faz como está na lei de Moisés. Vai lá, mostra para o sacerdote o que aconteceu, faz tudo direitinho, o que é os mandamentos da lei, faz tudo direitinho que tem que fazer, cumpre o que está escrito. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Amados, o homem estava sentenciado à morte, foi curado de uma lepra. Jesus fala, vai mostrar aos sacerdotes, né? E pronto. Mas aquele homem não, ele já começou a evangelizar, porque propalar, a palavra ela reporta a evangelização. Esse homem começou já a falar da cura de Jesus, que Jesus fez na vida dele. Olha que beleza, eu estou limpo. Imagina, olha só, foi na casa dos parentes, foi na casa de todo mundo, eu estou limpo. A pele ficou limpa, ficou maravilhosa, feito uma pele de uma criança. Eu sarei, eu fui curado, foi Jesus, Jesus me curou. Quem que é Jesus? Jesus está ali passando. Falou de Jesus para todo mundo, que não era para ele ter feito. Ele foi desobediente. A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Está vendo como ele atrapalha aí o ministério de Jesus? Provavelmente Jesus sabia que ele ia fazer isso, porque ele sabe todas as coisas, né? Mas ele pediu para não fazer. Então, o que ele fez atrapalhou a Jesus, porque ele não conseguia mais entrar nas cidades. Porque as pessoas todas vinham atrás de Jesus, atrás de cura. E a gente tem que entender que Jesus, ele não queria ser reconhecido porque ele curava, porque ele purificava da lepra, porque ele expulsava demônios, porque ele curava as enfermidades. Jesus queria ser conhecido porque ele era filho de Deus e ele veio trazer o arrependimento. E ele veio trazer a salvação para as pessoas, a cura, a expulsão de demônios, a purificação da lepra. Para Jesus era algo secundário. O importante, o que vem primeiro, o que Jesus queria que viesse primeiro, é que eles crescem, que ele era o Messias prometido. E ele veio para trazer salvação para o seu povo. Era essa a preocupação de Jesus, embora ele tenha feito muitas coisas. Mas a preocupação principal de Jesus, e que deveria ser a nossa, é: eu encontrei o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Então, quando a gente vai para uma igreja, quando a gente consegue ter um encontro com Jesus, a gente não tem que olhar como é que está a nossa vida, se está desempregado. É lógico que a gente ora por tudo isso. Mas a preocupação central é: eu encontrei o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o meu Salvador. A preocupação principal deveria ser essa. O restante deveria ser secundário. E Jesus queria ser conhecido por isso. Eu sou filho de Deus, eu vim trazer salvação. Eu sou o redentor de vocês.
mas acaba ficando, né, as pessoas vindo atrás de cura, atrás de libertação, atrás desses tipos de coisa. E não é muito diferente hoje, né? Muitas vezes a pessoa vai mesmo atrás de cura, atrás de emprego, atrás de libertação, mas, gente, eu vou falar para vocês um conselho. Jesus veio para trazer a nossa salvação. O que vier depois, se vier ou não, independe. Fique firme em Jesus, porque é Ele que vem salvar. O mundo é passageiro. Se você vai ter riqueza, se você vai ter algo, isso não importa para Jesus. Jesus quer, primeiramente, que você seja salvo, que você seja salvo, que você seja liberte do mundo, que o mundo jaz do maligno. Então, saia do mundo e venha para Jesus. Era isso que Jesus que veio fazer de imediato, era isso. E aí Jesus aqui, olha, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e a toda parte vinham ter com eles. Embora Jesus fosse para lugares ermos, as pessoas vinham a ter com eles. E outra coisa que também eu preciso falar aqui, a pessoa que tinha lepra também, ela não tinha acesso ao templo e ela não tinha acesso às sinagogas, né? Então, assim, ela era anulada da sociedade. E aí atrapalhou o ministério de Jesus, porque antes ele entrava nas cidades, podia entrar, e agora ele teve que ir para lugares ermos, afastar. E as pessoas, mesmo assim, sabendo onde ele estava, as pessoas vinham a ter com Jesus. Essa passagem é uma passagem muito interessante para a gente entender que Jesus é o nosso Salvador. Ele tem poder de curar, ele tem poder de fazer, de realizar os nossos sonhos. Ele tem poder de fazer tudo isso. Mas o principal objetivo que Jesus veio na terra foi trazer a nossa salvação. E a gente tem que colocar isso em primeiro lugar. Em tudo, procurar a nossa salvação. E a gente tem que evangelizar esse povo que está aí fora. A gente tem que trazer mais pessoas para o reino de Deus, porque o relógio de Deus está correndo, o tempo está curto. E a gente vê a sociedade aí igualzinha à época de Noé, lembra aí? Que Noé falou? Jesus vai vir desse jeito, as pessoas vão estar em festa, vão estar dando casamento, vai estar tudo como se não fosse mais voltar. E eu falo para vocês uma coisa, tem muitos crentes que vivem como se Jesus não fosse voltar. Eu não estou falando nem gente do mundo, não. Eu estou falando que tem gente dentro da igreja que leva uma vida como se Jesus não fosse voltar. Isso está errado. O ID é para nós. Essa responsabilidade Deus deixou para nós, porque nós somos capazes de fazer isso, nós somos capazes de evangelizar, nós somos capazes de levar a palavra de Jesus Cristo para todas as nações. Isso é uma obrigação nossa e isso vai ser cobrado de nós. A gente tem que dar um jeito de evangelizar, de trazer pessoas para o reino de Deus. Amém? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês. Medite nela dia e noite. Medite nela dia e noite. Você veja que ele fala, se quiseres. Eu falo, sabe a oração que a pessoa faz com fé? Aquela oração que a pessoa faz com muita fé? É aquela oração que ela termina assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, não a minha. Faça a tua vontade na minha vida, porque a sua vontade, ela é perfeita e ela é agradável. Nem a gente sabe o que é certo pra gente, nem a gente sabe o que é bom pra gente, porque o nosso coração, a palavra diz que ele é enganoso. Às vezes a gente pensa numa coisa achando que aquilo vai fazer bem pra gente e às vezes aquilo não vai fazer bem pra gente. Então peça para Deus, para Jesus, faça a tua vontade na minha vida, que vocês podem ter certeza que a vontade de Jesus é a melhor para os seus filhos. Jesus quer o melhor para você. Tira um pouco o eu quero assim, que seja assim, assim, tira um pouco o eu e coloque Jesus na frente. Ele fala, se quiseres, se você quiser, você que é Deus. Quem tem que querer é você. Se você quiser, eu sou purificado. Então, que seja feita a
tua vontade na minha vida, faça o que o Senhor quiser na minha vida, porque o Senhor é que sabe o que é melhor para mim, o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.